Graça e paz, galera conectada a Cristo, aqui quem fala é o Eric, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Cristianismo Geek. E bom, vamos lá continuar, né, a nossa série de gameplays teológicas do jogo Horizon Zero Dawn. Bom, a gente finalizou, né, o nosso vídeo anterior aqui de frente mesmo para esse cara. Aqui ele era uma missão, né, secundária, assim digamos. E hoje nós vamos aí continuar a nossa jornada. Bom, deixa eu abrir aqui o mapa, né, pra gente poder ver direitinho aqui pra onde que a gente vai seguir. Tá. Nós temos, né, as áreas corrompidas que a gente precisa melhorar, resolver essa questão pra gente poder abrir o portão lá em caminho a Meridiana. Então, nosso objetivo principal hoje vai ser bem dentro desse sentido, tá? Fazer essas duas áreas corrompidas. E seguir o nosso caminho lá para Meridiana. Não sei se a gente vai conseguir chegar, né, na cidade em si, porque ela é bem distante, ou se a gente vai só passar pelo portão principal mesmo, tá? Mas bora lá. Gostaria de convidar, né, você que ainda não é inscrito no canal do Cristianismo Geek, que você esteja se inscrevendo no canal. Seja muito bem-vindo por aqui, tá? Aqui no Cristianismo Geek a gente sempre tá, né, conversando sobre Deus, sobre Cristo, sobre a mensagem de Cristo, à luz, né, da palavra, sempre, e usando, claro, a cultura pop, né, jogos de videogame, filmes, séries de TV, como uma ponte, né, para esse evangelho, uma forma de um facilitador da comunicação, assim digamos, né? Então você é muito bem-vindo. Venho convidar você a se inscrever no canal. Não esqueça de, né, ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você já é inscrito no canal, não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de estar compartilhando esse vídeo com a galera. E a gente tá junto, tá, pessoal? Vamos lá então. Olha só, a gente chegou aqui, né, na primeira área corrompida. Já explodiam algumas flamas ali, alguns cilindros de flama atrás desses cortadores aí. E assim, essa parada aqui da área corrompida é bem simples, galera. Na verdade é chegar aqui, né, destruir todas as máquinas que estão corrompidas dentro da área e pronto. Tecnicamente é isso, não tem muito mistério o que fazer não. O que fica meio difícil é quando tem algumas máquinas poderosas dentro dessa área, né? Aqui, como é só cortador, acaba sendo mais tranquilo de fazer. Beleza, então já terminei aqui, ó, de limpar, né, a primeira área. E eu vou lá pra segunda. Igual ela falou ali agora, talvez eu descubra uma forma de usar e tal. Essas máquinas corrompidas, elas meio que deixam alguma coisa que é meio esquisita. Eu não consigo dizer se é um gás, se é um elemento, enfim, algum tipo de coisa que prejudica a gente, tira a nossa vida, né? Essa corrupção atinge não só a máquina, né, como faz ela ficar toda mais agressiva que o normal, mais poderosa, mas ao mesmo tempo ela também atinge a gente também. Eu queria até falar sobre essa corrupção, que é uma parada bem interessante, cara. Eu acho que a corrupção, né, dentro desse jogo consegue fazer uma analogia, uma reflexão muito forte do que significa o pecado na nossa vida, sabe? E olha só que interessante, essa corrupção ela é gerada como? Através daquela máquina, né? Claro, né, que ela recebe o apelido ali de demônio pelos Nora, né, e Traus naquela, acho que foi na parte 2 ou na parte 3, quando a gente estava jogando. O nome dessa máquina era um corruptor, né? Então os corruptores, o que eles fazem? Eles conseguem converter essas máquinas, né, para elas ficarem com essa corrupção. E elas ficam muito mais agressivas, igual eu falei. E, cara, é uma ótima analogia com o pecado, porque é assim mesmo que funciona na nossa vida. Se a gente demole, o inimigo ele vem mesmo, entra na nossa vida, vai corromper a nossa natureza, né? E vai colocar o pecado mesmo em nós. E quando isso acontece, as coisas só pioram, tá? É normal para uma máquina que está com corrupção,
ela fica muito mais agressiva, ela sai do estado, né, digamos assim, original dela, e é exatamente o que o pecado faz conosco também. A gente tem uma natureza onde Deus, né, criou a nossa natureza, a nossa alma, a nossa vida como imagem e semelhança dele, né? Muitas pessoas às vezes colocam nessa imagem e semelhança de Deus, leva muito pela questão física do negócio, né? A gente tem que entender que Deus nos criou para adorar, Deus nos criou para a gente ser santo. E foi quando lá em Adão e Eva, quando eles pecaram no pecado original, que essa natureza que nós fomos criados para ser santos, que ela se perdeu. E a corrupção entrou na nossa vida, né? Tem até um versículo que diz, nossa, eu não vou conseguir lembrar exatamente onde que é na Bíblia, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês, que a gente nasceu de semente corruptível, né? Mas só que a gente também renasce, né, através de Cristo Jesus, né, que nasceu de uma semente que não é corrupta. Então, que não veio do pecado, porque Jesus nasceu do Espírito Santo. Então, o que acontece? O pecado faz isso conosco. Ele entra no homem e transforma a natureza do homem, transforma o que nós somos, e nós viramos algo que Deus não nos criou para isso, sabe? E é a mesma coisa que acontece com essa corrupção. E o interessante é que ela é tão maléfica, ela é tão ruim, que ela não afeta somente as máquinas que estão afetadas por ela, mas também aqueles que chegam perto, aqueles que estão próximos. Eu consigo chegar, por exemplo, perto desse cortador que não está com essa corrupção, tranquilo. Agora, se eu chego perto de um cortador que está com essa corrupção, ele vai me afetar. E o pecado, ele impregna, ele afeta não somente quem está com aquela questão na vida dela, como também quem está em volta dessa pessoa, sabe? Então, esses são os reflexos do pecado na vida da pessoa. Mas, Eric, você não diz que todos nós somos pecadores? Sim, nós nascemos pecadores. E nós somos pecadores, mas tem uma diferença muito grande em você ser um pecador e você ter uma vida em pecado. Essa é uma grande diferença. Quando nós ainda não éramos nova criatura, nós não éramos redimidos através de Jesus Cristo, né? A gente tinha uma vida em pecado. O que é ter uma vida em pecado? É você pecar e continuar pecando, ter conformidade com esse pecado. Vamos dar um exemplo, tá? A Bíblia nos ensina que não deve sair palavras de baixo calão da nossa boca, palavras de moralidade da nossa boca. Ou seja, palavras, xingamento. E muitas pessoas vivem falando palavrão e continuam falando palavrão. Agora, quando você reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador e você permite que o Espírito Santo comece a limpar a tua vida e te transformar e você ser uma nova criatura, todos esses pecados, eles vão sendo limpados da tua vida. Todos esses pecados são retirados da tua vida. E aquela pessoa que xingava, falava palavrão várias vezes no dia dela, ela já passa a não se sentir bem fazendo isso de forma nenhuma. E olha que interessante, a gente vai lutar a nossa vida inteira para poder não falar palavrão de novo. E a intenção é que isso não aconteça mesmo, através do quê? Da graça. É a graça transformadora, sabe? Essa graça que nos transforma e nos capacita para que a gente não peque de novo. Mas só que a gente tem que entender que a nossa luta o tempo todo é contra a nossa carne, é contra a nossa natureza pecaminosa. Mesmo que Jesus nos transforme, o Espírito Santo nos limpe, a nossa carne tá lá. É tipo uma questão assim, sabe? A nossa vida, até Jesus Cristo voltar ou até a gente morrer, a gente sempre vai estar continuando lutando a nossa carne e nosso espírito. A nossa carne e nosso espírito. O nosso espírito é convertido, mas a nossa carne não é. A nossa carne é o pecado. Ele sempre vai estar ali lutando um contra o outro. Então, se você continuar alimentando o seu espírito, fazendo o seu espírito ficar forte,
você que através dessa transformação, dessa graça transformadora, você não vai pecar de novo, você não vai falar esse palavrão de novo. Agora, se você não vigiar, se você não alimentar o teu espírito, se você não buscar a presença de Deus, mesmo assim uma hora você vai escorregar, porque a sua carne vai estar sendo mais alimentada do que o teu espírito. Deu para poder entender? Então, essa diferença de você ter uma vida em pecado e você ser pecador. Pecador a gente sempre vai ser. A gente sempre vai lutar contra a nossa carne, sempre. Mas só que ter uma vida em pecado é você ter comunhão com esse pecado. É isso que você tem que fugir. Eu dei o exemplo aqui do palavrão, mas pode ser várias e várias coisas. Pode ser drogas, pode ser pornografia, pode ser qualquer tipo de transgressão da lei, pode ser o ocultismo, enfim, inúmeras coisas diferentes. Então, a gente vê essa corrupção no jogo e é um elemento chave dentro da narrativa do jogo. A gente vê ser algo presente no jogo o tempo todo. E a gente vai... eu acho que é uma analogia muito forte que tem com o pecado na nossa vida. E é uma reflexão que a gente consegue tirar com esse jogo, sabe? E assim, eu tinha falado lá na primeira parte com vocês que... por esse jogo ser um jogo, tipo assim, descristianizado, onde não há o cristianismo, seria uma ótima oportunidade para eu estar conversando com vocês e mostrando para vocês que o cristianismo, sim, ele é a resposta para o mundo. E ele é a resposta para o mundo. A gente vê que todas as ações... vamos começar do básico. Mesmo que você não creia em Deus, você tá aqui assistindo esse vídeo, você fala, eu não acredito em Deus, eu acho que isso tudo é balela, isso tudo é criação da mente da humanidade, que fica pegando as coisas e fica tentando espiritualizar, enfim, você é uma pessoa que pensa dessa forma, você é ateu, não crê na existência de um Deus. Mas deixa eu te perguntar, vamos lá. Você, por exemplo, acha que mentir é certo? Eu acredito que não. Né? Que você contar uma mentira para as pessoas não é certo. Você acha que você assassinar uma pessoa é certo? Você estuprar uma pessoa é certo? Você acha que você agredir uma outra pessoa é certo? Você acha que você... trair uma pessoa é certo? Eu acredito que a tua resposta para todas essas minhas perguntas seja um não. E sabe qual é o único livro que foi escrito que essas coisas são erradas? Tá na Bíblia. Mesmo que você não creia em Deus, mas o livro onde está escrita a mensagem de Deus é o único lugar onde conta que essas regras, vou dizer morais também, não são certas, sabe? Que essas coisas não são certas, que essas coisas são erradas. E quando você começa a entender que até mesmo numa civilização que se diz onde o cristianismo não existe e tenta até em muitos momentos pregar uma mensagem progressista, igual é a visão da Eloy, onde tudo é ciência, onde tudo é uma coisa natural, onde ela não consegue enxergar a mão, né, de Deus em nada, ela acha que tudo é pela força dela, pela regra dela. A gente vê que todas as regras morais que ela tem, muitas delas, né, onde ela tenta ver justiça nas coisas, onde ela tenta encontrar uma resposta, a gente vê que essas respostas estão todas na Bíblia. Todas na Bíblia. A Eloy, ela é uma pessoa, por exemplo, que ela acredita que se deva fazer o bem, que se deva proteger o próximo. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que a gente deve amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos. Ou seja, você não vai fazer mal a ti mesmo, a si próprio. Então você não deve fazer mal. Só isso daí já resume tudo. Se você não fazer para as pessoas aquilo que você não gostaria que fizesse para ti, para você mesmo, isso, muita coisa na hora que eu diria que talvez tudo que acontece de ruim na humanidade não aconteceria. Porque ninguém gosta, por exemplo, que minta para você. Você gosta que as pessoas sejam verdadeiras com você. Então, se você gosta que as pessoas sejam verdadeiras com você, então seja verdadeira com as pessoas. Sabe? Se você não gosta que uma pessoa chegue e agrida você, então não agrida ninguém. Se você não gosta que uma pessoa chega e conte uma mentira pra você,
que ela seja verdadeira com você, não conte mentira para as pessoas. Se você gosta que as pessoas te tratem bem, que te tratem com respeito, que te tratem com dignidade, então trate as pessoas com respeito, trate as pessoas com dignidade. Entende? Então, cara, quando você pega essa passagem, esse ensinamento precioso que Cristo nos dá e aplica, só isso já resolve, eu acho que diria talvez se não 100%, mas a grande maioria dos problemas da humanidade. Amar o próximo como você ama a si próprio. Cara, olha que assim, simplicidade nisso. Sabe? Então a gente vê que muito daquilo que a própria personagem que não consegue enxergar Deus e acha que ela é a solução para as coisas, se ela seguir aquilo que o próprio Deus nos ensina a fazer, olha só, que forte. Sabe, a gente vê aí uma humanidade onde eles vivem em guerra o tempo todo. A gente vê ali o 13º Rei Sol, que fazia os ataques rubros, né, que chamam que é todo esse ataque contra as pessoas, tortura e não sei mais o que, não sei mais o que. E cara, tudo isso, não matarás. Sabe, não matarás. O próprio amar o seu próximo como a ti mesmo, cara. Esse rei aí, ele não faria nada do que ele fez se ele seguisse esse simples mandamento. E no livro tem um livro também, do C.S. Lewis, né? Aquele é Cristianismo Puro e Simples. Cara, ele aborda umas paradas... Aliás, eu acho que esse livro, Cristianismo Puro e Simples, eu acho que ele é um livro, assim, excepcional e essencial. Pra quê? Pra que toda pessoa que se diz cristã leia. Também para as pessoas que não se dizem cristãs e apontam o dedo pro cristianismo e fala isso e fala aquilo, eu acho que se você lesse esse livro, você ia entender de forma pura e simples o que é o cristianismo e você conseguiria entender que muito daquilo que você aponta o dedo e você diz que o cristianismo está errado, que você não concorda com aquilo, você faz isso porque as bases que você tem e as coisas que você vê as pessoas fazerem se dizendo cristãs não são atitudes cristãs. Porque isso acontece muito também. A gente vê muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que falam, eu professo a fé cristã, mas ela não tem atitudes cristãs. Então você não pode apontar o dedo para Cristo, você não pode apontar o dedo para a mensagem de Cristo e falar que você discorda disso baseado na ação de algumas pessoas que se dizem cristãs, tá? Você tem que ir direto na fonte. Onde está essa fonte? No Evangelho. Onde está o Evangelho? Na Bíblia. Então, antes de você falar, eu concordo ou discordo do cristianismo, cara, vá na fonte. Vá na fonte. Vá onde que está o manual do cristão. Onde está escrito o que o cristão precisa fazer. Vai lá e na fonte vê o que está escrito. Sabe? Tem muito, mas infelizmente, né? Tem muito cristão testemunhando contra Jesus. Fazendo ações e mais ações que não são cristãs. Que não são cristãs. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Onde é que cristianismo é esse que as pessoas praticam, onde elas ficam apontando o dedo para as pessoas e julgando as pessoas. Gente, Jesus Cristo dá um ótimo exemplo para a gente de como deve ser. Tinha uma mulher adúltera, por exemplo, que ela estava errada. Ela era adúltera. E as pessoas queriam que apedrejar ela. Jesus Cristo, o que ele faz? Fala, cara, quem nunca errou, quem nunca pecou, quem se diz melhor do que essa mulher adúltera, que taca a primeira pedra. E você vê que ninguém taca a pedra. Porque todo mundo sabe que todo mundo tá no erro. Todo mundo já fez alguma coisa errada. É isso, galera. Todo mundo já fez alguma coisa errada, independente do estado que tá agora. Alguém já fez alguma coisa errada. Então quem somos nós? Para poder dizer que aquela mulher adúltera merece a morte em vez de uma chance de ser uma pessoa melhor. E você vê muito cristão fazendo o contrário. Outra coisa, Jesus também não está de conformidade com aquele erro daquela mulher adúltera. Ele deixa muito claro isso para ela. Tanto que ele fala, olha só,
eu não lembro dos seus pecados. Você está perdoada dos seus pecados. Mas, olha só, ele completa dizendo, é muito importante isso. Vá e não peques mais, ou seja, vá e não faça isso que você está fazendo de errado de novo. Porque você está fazendo errado. Mesmo que você seja perdoada, vá e não faça de novo. Tem uma chance, uma nova chance, um novo recomeço de não fazer de novo aquilo que você fez errado. E quando a gente olha para os dias de hoje, o que mais vê é cristão, que se diz cristão, que segue o evangelho de Cristo fazendo totalmente errado. Totalmente errado. E sabe o que é interessante? A gente que vive, né, assim, da internet, né? Quando eu digo vive da internet, está mais ligado na internet, criando conteúdo, acompanhando. Cara, a gente vê muitas pessoas tendo atos anticristãos em comentário. Em coisa, cara, a pessoa se diz cristã, mas caraca, as reações da pessoa não condiz com o evangelho que ela mesma diz que segue. Gente, acorda pra isso. Se você diz que é cristão, cara, começa a ser um reflexo de Cristo mesmo. Tenha atitudes cristãs aonde quer que você esteja. Tenha atitudes cristãs quando você está jogando um jogo de videogame. Tenha atitudes cristãs quando você está num comentário da internet. Tenha atitudes cristãs quando você está na empresa onde você trabalha, onde você está na escola onde você estuda, quando você está dentro de casa no meio dos seus familiares. Não seja cristão só da boca para fora, não. Porque da boca para fora qualquer um pode ser. Mas se você se diz ser cristão, quando você age como um cristão. É quando você é cristão de fato em atitudes. E não em palavra. Porque palavra pode ser palavra da boca para fora. Agora quando você age feito um cristão, aí sim. Você se diz ser cristão. E outra coisa, tá? Tem muitas pessoas que falam que é cristão e é cristão, não vou usar a palavra meia boca, mas para algumas coisas e para as outras não são, sabe? E o problema, sabe qual que é? A gente entende que cada um tá numa etapa diferente de cura. Ninguém é perfeito, sabe? Alguma hora você vai errar. Eu não tô falando dessas pessoas, sabe? Que, por exemplo, porque todos nós vivemos um processo. Alguns estão no início do processo, outros estão mais avançados, estão mais maduros, estão mais para frente nesse processo. Então vão falhar menos. Mas ninguém é perfeito. Algum momento você vai falhar, algum momento você vai errar. Isso faz parte do processo. O problema é quando você não quer mudar. O problema é quando você tem uma atitude que você sabe que essa atitude não é legal. Você sabe que essa atitude não está de encontro com aquilo que Cristo fez aqui na Terra, mas você tem uma muralha, sabe, na frente disso e você não quer mudar. Isso aqui eu não mudo. Esse que é o problema. É quando você tá com o teu ego, com o teu eu, com o seu eu tão grande que você não se permite ser transformado nisso. Sabe, tem muitas pessoas que são assim, a pessoa sabe que aquilo não é bom para ela, mas ela não larga o osso. Ela não quer mudar. Ela sabe, por exemplo, que ela tem problema de perdão. Aí, um ótimo exemplo. A pessoa tem problema de perdão. A pessoa sabe que ela deve perdoar as pessoas. Sabe? Cristo até quando vai dar o modelo padrão de oração, né? Tá lá um pedaço lá muito específico. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, sabe, os meus devedores. Então, gente, cara, que Deus nos perdoe assim. Imagina se Deus fosse nos perdoar da mesma medida que a gente perdoa as pessoas que estão devendo a gente, quem perdoa as pessoas que fizeram mal pra gente. Gente, eu acho que muita pessoa não ia ter perdão de Deus, tá? Olha só, que forte isso. Então, às vezes a pessoa sabe que ela tem problema de perdão, que ela não consegue liberar perdão, mas ela também não luta para conseguir liberar esse perdão. Ela acha mais cômodo para ela continuar não liberando perdão para a pessoa. Continuar sentindo ódio. A gente não deve tardar em liberar perdão. Eu sei que tem situações que são mais complexas, mas a gente precisa lutar dia após dia para que Deus nos molde até o ponto que a gente consiga perdoar a pessoa. Consiga perdoar aquela ação. Entende? E hoje, gente, eu tô percebendo que hoje eu tô mais falante, né? Aí já tá aí, talvez passou de 20 minutos de gameplay.
Eu tô quase esses 20 minutos falando, cara. Hoje eu tô bem falante. Não atendo. É porque às vezes vem, sabe, uns assuntos assim, cara, e vem um atrás do outro, né? Lembrando que eu comecei falando de vocês da corrupção das máquinas. Sabe, a gente teve um papo legal aqui, eu espero que sim. Eu queria que vocês colocassem no comentário qual a opinião que vocês têm com relação a isso que eu conversei com vocês aqui agora. Dá aí a opinião de vocês aí embaixo aí. E se você assistiu esse vídeo até essa parte aqui, escreve aí assim, ó, devo perdoar. Tô tentando conseguir uma máquina nova pra mim com a montaria, porque... Nossa, ele me viu. Tô tentando uma montaria nova aqui porque... Caramba, é muito complexo ficar correndo pra lá e pra cá. Lembrando, né, que no meio tempo desse bate-papo nosso, eu já liberei, né, as duas áreas com corrupção que tava, né? Então agora a gente já tá apto aí para poder ir lá no portão da fronteira, né, dos Karja, para poder eles abrir o portão pra gente poder ir. Interessante dessa fronteira, né, que é o seguinte, igual eu tinha dito para vocês nos vídeos anteriores, a gente tem aqui as tribos, né? Então dessa área que a gente tá, aqui é a parte, né, do terreno onde que é dos Nora. Aí a gente tá para poder entrar na fronteira dos Karja, aonde a gente vai sair da área onde que é da tribo dos Nora e a gente vai passar para a parte onde que os Karja ficam, né? E vocês vão observar que quando a gente chegar na parte... Caramba! Quando a gente chegar na parte dos Karja, é totalmente diferente, assim, a arquitetura, a forma que os personagens se vestem, como tudo funciona. Vocês vão ver que é bem diferente. É até interessante esse design assim que o jogo traz, né? De a gente conseguir enxergar tudo, né? As particularidades de cada uma das tribos. É bem interessante isso. A gente vai, se eu não me engano, tem outras tribos que a gente... tem os Oseram, que já falaram. O Erend, por exemplo, que apareceu lá na aprovação. Ele é um Oseram. A gente também possivelmente deva encontrar com uma outra tribo. Isso aqui não é spoiler da história, tá, gente? São as tribos que acontecem. Acho que são os Banuk, né? Eu acho que talvez a gente encontre com os Banuk também. Enfim, deixa eu descer aqui e falar aqui com o vendedor. E vocês vão... Cara, é muito legal, assim, as particularidades que existem em cada um das tribos, em cada um dos inimigos. Cara, eu preciso mudar a minha armadura, os meus equipamentos, né? Eu não tô muito satisfeito com os meus equipamentos, com a minha armadura no momento. Eu não preciso dar um up nela. Aliás, o pessoal, é o seguinte, se você ainda não conhece, né, os nossos outros perfis, né, nas outras redes sociais, eu gostaria de convidar, né, por exemplo, ó, você pode ir lá no nosso Instagram, né, no nosso Instagram, todas as nossas redes sociais é @cristianismogeek, muito simples, tá, de achar. Só você ir lá no TikTok, por exemplo, no Instagram, no Twitter, na Twitch,
enfim, em todos os lugares você vai lá procurar lá, Cristianismo Geek, você vai nos encontrar, tá? A gente faz conteúdo, né, específico para cada uma das redes sociais, tá? Tem alguns assuntos, né, que a gente traz que é muito de acordo, né? A gente faz uns formatos diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Eu já postei lá no Instagram. No Instagram eu postei uma vez um conteúdo sobre um carrossel sobre Batman, a Piada Mortal, né? Aquela graphic novel do Alan Moore, bem famosa, aliás. Aí fizeram uma animação na HBO Max, aí eu fiz um carrossel lá. Eu coloquei um carrossel, né? Eu acho que é Deus não faz piadas mortais, se eu não me engano. E além do carrossel que eu fiz lá no Instagram, esse conteúdo eu também gravei um vídeo aqui no canal. Aliás, eu vou até botar o card aqui em cima, né? Pra quem tiver a curiosidade de assistir o vídeo. E eu falei do assunto. Né? Aí olha só como é que as coisas vão se conectando. A gente fez um conteúdo lá no Instagram, né? Aí depois a gente fez um vídeo aqui eu fiz um vídeo aqui no YouTube. E eu vou colocar também lá no grupo do Telegram, ainda não fiz, mas não sei quando no dia que eu tô gravando, eu tô publicando esse vídeo, eu ainda não fiz isso. Pode ser que quando você estiver assistindo eu já tenha feito. Eu vou adaptar, por exemplo, esse material para um estudo de célula. E vou colocar no nosso grupo do Telegram, tá? O link, né, para entrar no nosso grupo do Telegram, você consegue ver aqui na descrição do vídeo, tá? Nesse vídeo você clica aqui na descrição, vai estar lá para você poder entrar no grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram, o que eu faço lá no grupo do Telegram? No grupo do Telegram eu sempre eu coloco muito do material que a gente faz das reflexões e eu adapto para o formato de célula, né, estudo de célula, e coloco o PDF lá completão, né? Então você que é líder de célula, você que participa de célula, você pode entrar lá e tá indicando, né, para o seu líder de célula, principalmente se a galera curtir, né, cultura pop, curtir um filme, curtir jogar, enfim, né, a gente sabe que tem vários perfis de célula, mas se você acredita que a sua célula tá dentro desse perfil, que vai gostar desse tipo de material, entra lá e vai ter os PDFs lá. Aliás, se você entrar agora, você consegue pegar os estudos anteriores que já foram publicados lá no grupo, tá? Lá geralmente eu coloco notícia, né, do que tá acontecendo aí no dia a dia. Geralmente lá eu também notifico a galera quando rola alguma coisa nova, né? Publiquei um vídeo novo aqui no canal do YouTube, eu coloco lá no grupo do Telegram. Se a gente faz uma publicação nova em alguma outra rede social, a gente coloca lá. Geralmente eu coloco o resumão, né, da semana. Enfim, assim, o grupo do Telegram é um grupo assim bem interessante que você consegue receber não só material exclusivo, como por exemplo os estudos, como também tá sempre ligado em tudo que tá acontecendo no Cristianismo Geek, né, em todas as redes, assim, é um canal para você receber mesmo notificação também, né, do que tem rolado aí no Cristianismo Geek, tá? A gente tá quase chegando aqui no portão. E é isso daí. Vamos ver o que vai rolar por aqui. Vamos ver se vai rolar alguma treta ou se vai estar tudo de boa. Ó, pela movimentação dos caras ali em cima do muro ali, eu acho que... Aqui, ó, com certeza, ela acabou de falar, ó. Olha lá, tá sendo atacada. Eu vou ter que ajudar eles aqui, com certeza. Nossa, tem um corruptor aqui. Eu queria que fosse o corruptor pra passar. Mal sabe ele, né? Que eu já destruí um monte dessas daí. Nossa, eu tô dando muito mole. Nossa. Que desastre. Nossa!
Essa corrupção aqui perto também não tá ajudando em nada. Ó o pecado aí, ó o pecado aí atrapalhando, ó. Tá aí, ó. Agora eu vou começar a chamar essas máquinas, máquina pecadora. Pronto. Ó, tem uma máquina, um vigia pecador ali. O corruptor, que é o pecado em pessoa. Nossa, tá demorando começar a pegar fogo esse bicho. Aí. Só passa, só vem. Destruir esse vigia já de uma vez. Ele tá quase morrendo. Acho que mais uma aqui, ó. Eita, não tô com arco. Foi. Tem mais máquina? Olha, tem mais um vigia. Olha, não acertou o olho. Gente, o que tá acontecendo aqui? O sol brilha sobre nós neste dia. Não foi o sol que arriscou a vida por aqui. Aí tá a nossa Aloy de novo. De novo. E vocês vão ver que é constante, cara. Garota, aproxime-se. Peguei uma. Então, vai abrir o portão pra mim agora? Vocês ouviram? Abram os portões. E avisem agora o Capitão Balan. Aonde você vai, garota? Oeste, até Meridiana. Abram os portões. O caminho das Pedras Quebradas não é fácil, mesmo com tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no forte. Olha a diferença da armadura dos caras que são soldados dos Karja Nós que devemos pros agradecer Nora. você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. Vocês vão observar que, né, tanto a religião dos Karja são totalmente diferentes, né? Por exemplo, os Karja é tudo negócio de luz, sol, tanto que é o grande rei sol, por exemplo, essas paradas. Os Nora já é a grande mãe, já é uma outra pegada, o que faz sentido, porque os Nora, eles estão lá nossa, quase que eu dei um spoiler. Eles estão lá na base da montanha, né, onde tem aquela inteligência artificial lá e tal. Então, eles estão bem ligados com elas. Vão ver que os Karja, eles já são outra divindade, já são outra forma de enxergar a religião, a religiosidade para eles. Vocês vão observar que os Karja, a estrutura, a infraestrutura deles, né, no caso a tecnologia deles é muito mais avançada. Por exemplo, vocês não viam uma estrutura dessa aí, ó, escada, né, uma espada tipo castelo, tudo na época das trilhas, dos Nora. Depois de tantas explosões de pernalongas. Mas você ouviu certo. Voltei há pouco do corte. Fui procurar bons espólios e mais cacos. Imagino que não encontrou nada. Não, com os Banuk reclamando de novas máquinas e espíritos falantes, tentar negociar é uma fria. O que é uma rota de comércio sem comércio? Só uma rota. Tem uma rota de troca? Pensei que os Banuk não se misturassem. Os Oseram e os Banuk são vizinhos, afinal. Acha que algumas montanhas podem separar bons amigos? Tem uns conhecidos lá ainda tentando se virar para sobreviver no gelo, mas dizem que nada parece dar certo. Além das superstições absurdas e da fúria das máquinas que não ajudam. O que eram essas novas máquinas e espíritos? Honestamente, eu não sei. Julgando pelo número de funerais Banuk, são do tipo que é melhor ficar longe. Não faz meu estilo. Bom, se você chegar na minha idade, vai preferir peças deixadas por caçadores no solar. É mais quente também. Que lugar é esse? O corte? Quando os Karja pegaram suas espadas e abriram caminho nas terras Banuk, deixaram o corte para trás. Então, um campo de batalha da guerra. Tipo vale fora da Terra Sagrada. Uhum.
Uma passagem nas montanhas ao norte e ao leste vai te levar lá. É aberta para forasteiras duronas, como você. Só não espere nenhuma recepção. Especialmente agora. Novas máquinas e espíritos falantes? Tô interessada. Achei que ia mesmo, só de te olhar. Só não diga que não te avisei. Tem uma pequena trilha a nordeste através das montanhas, passando pelo chamado cemitério. Não tem erro. Você vai ver algo parecido com uma cidade no outro lado. Pode ter alguém lá que te dê algum juízo. Talvez sim, talvez não. Valeu pela informação. Então, olha aí, ó, para Frozen Wild. Então, gente, olha só o seguinte, essa missão aqui, ó, é uma missão que nos leva pra DLC. Só que é uma missão que também que nos requer um nível 30, né? Eu não vou entrar em Frozen Wild, nessa DLC de Frozen Wilds agora. A gente vai seguir a nossa história principal depois que a gente zerar o jogo, que aí eu vou fazer a DLC. Se eu vou gravar um vídeo fazendo a DLC, eu ainda não tenho essa resposta para dar para vocês. Mas vocês podem me ajudar a resolver isso, tá? Se vocês acharem que a gente deve gravar Frozen Wild aqui no canal também, coloquem aí no comentário, tá? Que eu vou estar acompanhando o comentário de vocês, beleza? Siga as estradas, são bem seguras. Porém, depois do que fez no portão, aposto que não se assusta fácil. Uma boa qualidade. Ela poderia ser útil, se não se importar de voltar pro leste. Eu sei que é ousadia pedir um favor depois de você já ter feito um, mas posso oferecer respostas em troca, se tiver algo que queira saber sobre o solar. Do que precisa, capitão? Enviei várias patrulhas ao leste quando soubemos das máquinas corrompidas por lá. Todas elas confirmaram meus medos, então selei os portões. Acho que deixamos alguns homens para trás quando foram selados. Wallet, diga a ela o que houve. As máquinas nos atacaram perto de um vilarejo Nora abandonado. Lakir disse para recuarmos. O cara não olha pra ela, então não. perdi os outros de vista. Você nunca viu uma Nora, soldado? Tenha algum respeito. Fale com ela, não comigo. Foi só Lakir sempre percebi, fala não. de nos reportarmos, então foi o que eu fiz. Eu me senti péssimo deixando eles para trás. Agora que os portões abriram de novo, enviou alguém atrás deles. Que lugar é esse exatamente? Torre do Dia marca a fronteira leste do território Karja. Posto comercial, ponto de parada. Um com uma péssima reputação entre o seu povo. Durante o reino do último Rei Sol, muitos Nora foram capturados. Depois reunidos aqui para transporte até Meridiana. E sacrifício. Mas isso já é passado. Eu fui designado pelo Rei Sol Avage para garantir neste posto que os Karja respeitem os Nora. Como estão as coisas entre a sua tribo e os Nora agora? O Rei Sol Avage quer paz. Assim como as matriarcas, pelo que sei. Mas antigas feridas demoram para fechar e as tribos são orgulhosas. Minha tarefa é garantir que não haja mais provocações do Solar. Principalmente agora. Bom, enquanto seu povo se recupera desse terrível ataque, eu digo. Como é Meridiana? É um lugar diferente. Uma cidade viva. Bem diferente do que era durante o reino do Rei Sol, Diran. Avad, novo rei, fez tudo o que pôde para garantir isso. A escravidão foi abolida. Há uma nova aliança com os Osseran. A Arena Solar, onde muitos forasteiros foram mortos, agora é um memorial aos que partiram. Me parece que você aprova o novo Rei Sol. Ele é o escolhido do Sol. É disso que o Solar precisa depois de 10 anos de guerra. Uma luz confortante, não uma abrasadora. O Rei Sol Diran derramava sangue por qualquer ofensa. Para o Rei Sol Avad, isso é o último recurso. Sorte daqueles que o ofendem. Alguns sussurram nas sombras que ele é fraco. Não. Paz é força, como o Sol vai provar. Então os Karja se aliaram aos Osseran? É inacreditável, mas é verdade. Diran, o Rei Sol louco, atacou os Osseran por anos. Avad conseguiu trazê-los para o lado dele. Ele teve ajuda, é claro. Ursa e Erend fizeram sua parte. Irmãos Osseran impressionantes. Liberaram Meridiana com o exército. Eu marchei com eles. Escalei Penhasco Norte com meus homens e assegurei o Templo do Sol. Coloquei os falcões e clérigos do Diran para correr. Os Osseran são sempre vistos na cidade. E sempre ouvidos. Eles adoram bater boca. Um Osseran chamado Olin passou por aqui? Passou. Ele fazia parte da delegação real para os Nora. E passaram aqui na ida e na volta.
Trouxeram histórias de um ataque brutal ao seu povo. Meus pêsames, é claro. Você sabe onde o Olin tá agora? Não exatamente. Mas ele estava a caminho de Meridiana, tenho certeza disso. Todo mundo vai para Meridiana. Pode me dizer mais alguma coisa sobre a estrada para Meridiana? O rei Sol Avad dedicou recursos consideráveis para torná-la segura. Mas o Sol é testemunha. É mais difícil controlar na paz do que era durante a guerra. As máquinas ficam mais perigosas o tempo todo. Junte isso aos bandidos e aos novos relatos dessa corrupção. Nos espalhamos para proteger alguns postos como este. E os outros lugares? Bom, viaje por conta e risco. Verei o que faço sobre os desaparecidos. Eu ficaria grato, mas não tão grato quanto o Wallet. Ouviu isso, imbecil? Talvez tenha se livrado. Então, essa conversa foi muito esclarecedora, foi muito boa. A gente teve um monte de respostas muito interessantes aí para contextualização da história. Né? A gente vê que, de fato, o rei anterior, ele era o tirânico. Durante 10 anos houve guerra aí do Solar, de Meridiana contra os outros povos, inclusive os Nora, inclusive os Oseram, que são duas tribos, dois povos aí que estão sendo, porque por enquanto a gente tem 3 povos muito citados aí, que são os Nora, os Oseram e os Karja, Então os Karja oprimiam os outros povos, é justificável porque conseguiam, porque é muito perceptível como a tecnologia e a estrutura deles, a infraestrutura deles é muito melhor do que dos outros povos. Creio que quando a gente chegar em Meridiana ali, isso vai ficar muito mais evidente, tá? Mas eu acho que eu não... Antes de eu continuar a falar, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. A gente já tá em 46 minutos de vídeo. Gente, eu vou fazer o seguinte, em vez de a gente seguir pra Meridiana, eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Eu vou ir nesse acampamento de bandidos aqui, porque é uma parada que a gente não fez nenhuma ainda, tá? Então vamos ali para esse acampamento de bandido. Vamos fazer isso em vez de a gente ir para Meridiana. E eu deixo essa missão de ir para Meridiana aí pro nosso próximo vídeo, tá? Então tá, então vamos lá. O que eu tava falando? Então a gente tem essa contextualização toda e a gente vê que depois que o rei Avad, que é o atual rei, que é o 14º rei Sol, ele consegue, ele lá usurpa o trono do pai e tal, igual a gente já conversou, a gente vê que ele, além disso, ele ainda conseguiu trazer os Oseram pra junto, pra perto dele. Então tem meio que uma parceria entre os Oseram e os Karja. Tanto que aquele ferreiro ali que nos deu a missão, que vai nos levar lá pra DLC do Frozen Wild, o cara, ele era um Oseram. A gente vê pela forma que ele se veste. Ali que cada povo tem as suas distinções, como se veste, como fala, em muitos requisitos, muitos sentidos, Então, isso é importante. A gente vê que o povo, os Nora, eles ainda tem um pouquinho meio de rixa ainda com os Karja, por conta do que aconteceu no passado. Até a gente vê aquela receptividade que os Nora tiveram com os Karja quando eles chegaram lá na provação. A gente conseguiu ver muito disso também. E a gente chegou aqui no acampamento de bandidos, Em resumo, o acampamento de bandidos funciona da seguinte forma. Como o próprio nome diz, ele é um acampamento que foi invadido, por bandidos. Motivo disso a gente ainda não tem essa resposta, mas eu acredito que talvez mais pra frente aí eles explicam de onde surgiu tanto bandido assim nessa região, por que vieram. Mas aqui o nosso objetivo é eliminar todos eles, Os jogos de mundo aberto tem muito disso, de você chegar numa área que está infestada de algum tipo de inimigo e para você libertar aquela área e ela virar uma área de comércio, virar uma área que você possa fazer alguma coisa a mais nela, você precisa eliminar todos os inimigos que estão ali. E aqui no Horizon Zero Dawn não é diferente. A gente tem esse acampamento de bandido, a gente vai matar todos eles, eliminar todos os bandidos. Uma vez que a gente elimina, todos eles, a gente libera essa área aqui com, por exemplo, com
Gente do céu, fugiu a palavra. Com fogueira. A gente libera a área com comerciante, né? Então é um ponto, além, lógico, né, da gente ganhar experiência extra. Então, assim, é um tipo de missão legal de fazer, porque é combate, mas ao mesmo tempo também traz um monte de vantagem pra gente, né? O ruim é que, caramba, se você der um molezinho, né, errar um headshot, alguma coisa assim, você acaba, né, chamando a atenção de geral. Não sei por que chamou, aliás, aconteceu isso aqui agora. Exatamente nesse instante, sendo que eu acertei o headshot. Não sei se é porque o corpo do inimigo caiu lá embaixo, chamou a atenção deles. Caramba, eu acabei de falar que não pode errar. Nossa, o cara tá correndo lá pra poder chamar o sinal. Peraí. Isso. Quase. Até que esse acampamento aqui, os bandidos estão bem fraquinhos, né? Tem que levar em consideração também que eu tô nível 14, esse acampamento aqui é nível 9, né? Então eu tô superior dele. Outra coisa também, né? Olha, a gente viu que a missão de Frozen Wild precisa estar no nível 30. Nem se eu quisesse ir lá agora não ia valer a pena, porque eu tô no nível 14. Eu não tô forte o bastante pra isso. Mas de qualquer forma eu não vou fazer a DLC agora não. Eu vou finalizar a história junto com vocês primeiro. Lá se vão. Vamos lá, 1 headshot, 2 headshot, 3 headshot. Vamos ver se a gente vai 4 headshot. Não. Nossa, né? A pessoa faz bonito uma hora e depois faz vergonha depois em seguida. Chato, hein? Eu acho que eu ficar de longe com esse cara não vai rolar, não. Acho que a melhor estratégia mesmo é chegar perto dele e ir pra cima. Partir pra cima. Ver se esses dois maluquinhos aqui também me ajudam em alguma coisa. Acabou que eles serviram de bode expiatório, né? Que ele resolveu ir lá pra cima deles. Tem mais de onde isso veio. Acabou. Então é isso, meus amigos. Aproveitei e já subi mais um nível, né? Já tô no nível 15. Deixa eu dar uma luteada aqui no lugar. Vim aqui também no nosso amiguinho aqui. E galera, é o seguinte. Também, olha só, vamos lá. A gente já passou dos 50 minutos nesse vídeo. Eu vou estar aqui, né? Eu vou comprar alguns itens, vou vender algumas coisas, vou lutear igual eu falei com vocês. E eu vou estar finalizando o nosso vídeo por aqui, né? Eu espero aí que no próximo vídeo a gente já vá para a cidade de Meridiana em questão, né? Vamos ver se eu vou conseguir chegar lá sim ou não no próximo vídeo, mas a intenção é essa, né? Olha só, gostaria de agradecer você que veio até aqui, tá? Agradecer você que está acompanhando a nossa série completa, você que está seguindo aí a nossa gameplay teológica. Eu espero, né, que o nosso bate-papo aqui esteja sendo, né, bacana, que tenha agregando alguma coisa, gerando algum tipo de valor para vocês, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, gostaria de reforçar, seja muito bem-vindo ao canal do Cristianismo Geek, esteja se inscrevendo, esteja ativando, né, o sininho aí para poder receber todas as notificações dos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de estar compartilhando o vídeo com a galera. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e tchau, tchau!